E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a Antártida, porque agora no início de fevereiro saiu uma notícia mega impressionante. A Antártida está mais quente, ela bateu os 20 graus Celsius. Isso alarmou toda a comunidade científica e, é claro, os geógrafos e vários pesquisadores e pessoas comuns também. Porque como assim, aquele futuro distante que todo mundo temia, né, que a Antártida ia derreter, derretimento das calotas polares, já aconteceu, já chegou aquele futuro. Então a Antártida bateu de verdade, gente, 20 graus Celsius, isso é muito preocupante. Então eu preparei um vídeo bem completo sobre todos esses assuntos que possam envolver essa notícia. Então, olha só, eu sempre divido aqui para vocês, né, de forma bem didática, em algumas partes, e aí você escolhe se você assiste ao vídeo inteiro ou se você assiste apenas aquela parte que você mais gosta, mais se interessa. E se você já se interessou por esse tema, que é sobre Antártida, aquecimento global, calotas derretendo, aumento de nível de oceano, um monte de coisas daí preocupante que envolve toda a vida de todo mundo, a minha, a sua, de todo mundo, já deixa o seu curtir aqui pra mim, dá um like, clica aqui no joinha, porque isso é um combustível para eu sempre fazer, me preparar e fazer mais vídeos para vocês, para te ajudar a ser uma pessoa mais por dentro dos assuntos, tratar de atualidades, de temas geográficos e também te ajudar a ir bem nas provas e nos vestibulares. Então eu vou apresentar para vocês como que eu dividi e preparei o vídeo de hoje. É o seguinte, primeira parte, vou explicar esse esse recorde de temperatura que a Antártida bateu, não só a Antártida, como uma Europa mais quente, uma Austrália mais quente, vamos falar sobre isso aí. A segunda parte eu vou falar sobre os derretimentos de gelo, Everest derretendo, Alpes derretendo, estação de esqui sem gelo no inverno. Então vamos falar sobre isso e todas as implicações que causam esses derretimentos de gelo. Uma delas é a terceira parte do vídeo, que fala aí sobre oceanos mais quentes. Essa temperatura, alguns graus mais altos no oceano, causam vários problemas, principalmente o aumento do nível dos oceanos, que pode acarretar até o desaparecimento de cidades litorâneas. Isso é muito preocupante. Quarta parte do vídeo, será que os alagamentos que tiveram agora no início do mês de fevereiro e em janeiro também em São Paulo, em Belo Horizonte, tem a ver com essa Antártida mais quente? Fica ligado que eu vou mostrar para vocês isso, se tem a ver ou não. É muito importante a gente associar e relacionar coisas que a gente nem imaginaria. Antártida com alagamento, chuva em São Paulo e em BH. Aí, uma parte muito interessante, a parte bem geográfica, é sobre o aquecimento global em si. Então eu vou trabalhar com vocês definição do aquecimento global, o que é o aquecimento, quais as causas, quais as consequências, quais alternativas, né, nós temos para diminuir esse aquecimento global. E na sexta parte do vídeo eu faço uma análise baseada em neurocientistas, porque nós enquanto sociedade não fazemos nada. O aquecimento global só aumenta. Todas as forças contra isso são muito tímidas e não diminui esse aquecimento global, pelo contrário. Então, por que nós não fazemos nada? A resposta é no nosso cérebro e na nossa relação enquanto sociedade. Fica ligado que essa parte é muito interessante. Por último, claro, como o objetivo desse canal é abordar questões de vestibulares, eu trouxe aqui duas questões do Enem que eu vou destrinchar e ensinar vocês a responder de forma correta e assertiva na sua prova para você se sair bem. Tem uma parada muito louca aqui, ó, nessa parte 2, que é meio sinistra, é um pouco macabro que eu vou falar aqui, mas tá acontecendo. Então, se eu fosse você, eu não perdi esse vídeo, tá muito bom, tenho certeza que você vai gostar. Então, sem demoras mais, vamos começar então sobre essa Antártida que tá quente. Olha que notícia mais louca. Vamos comigo então. E se você não me conhece ainda, está chegando novo aqui no meu canal ou no meu Instagram, o meu nome é Rafaela Locali, eu sou professora de Geografia há 16 anos, sou especialista em vestibulares, porque eu corrijo vestibulares há 10 anos. Então eu tenho todo um know-how de te ajudar a responder de forma correta. Eu ajudo você com as duas coisas mais importantes de um vestibular. A primeira coisa é saber a matéria, saber o conteúdo. A segunda coisa é
como responder. E é isso que muita gente não sabe. Acha que só sabendo a resposta e responde de qualquer jeito, enchendo linguiça pra caramba, fazendo aquelas respostas gigantes, vai se dar bem. E é aí que você se engana. Então, a minha contribuição enquanto corretora é ajudá-los nisso. Ensinar a matéria de geografia, mas como responder, que tem um jeito todo especial que te ajuda a passar na frente dos seus concorrentes. Então, 50% é conteúdo, 50% é como escrever. E aqui no meu canal, com as minhas dicas, eu te ensino essas duas coisas. Então, hoje o vídeo é sobre isso, é sobre a Antártida. Vamos aprender conteúdo, aprender atualidades, que atualidades cai no vestibular. O tema de aquecimento global é um tema até clichê, ele cai todo ano, ele tá lá, é até previsível, então não tem por que você não estudar nada sobre isso, sobre essas questões ambientais e principalmente questões que envolvem o aquecimento global. Na verdade, eles envolvem questões de química, de acordo com os gases, né, que afetam a atmosfera e tudo mais. Envolve questões de geografia, obviamente, né, em relação à elevação do nível dos oceanos, a questão de produção. Pode estar relacionado também a biológicas, como questões que afetam os ecossistemas e, é claro, temas e assuntos sobre redação. Então eu posso munir você a ter argumentos bons, precisos, convincentes para fazer uma boa redação, uma redação muito rica, muito criativa e com muito conhecimento mesmo técnico para mostrar para o seu corretor que você entende do assunto. Isso é muito importante, né? Que você não está falando com base em senso comum, com base em achismos, mas com base em embasamento científico. E aqui você encontra tudo isso comigo. Então, vamos começar? Vamos para a parte 1 do vídeo. Por que a Antártida atingiu 20 graus Celsius de temperatura agora em fevereiro de 2020? Vamos lá começar então. Primeira parte desse vídeo. Por que a Antártida está tão quente? O fato é o seguinte, pessoal. Dia 9 de fevereiro de 2020, a Antártida bateu 20 graus Celsius. Essa foi uma temperatura recorde, nunca antes registrada em toda a história. E é importante eu deixar claro para vocês que não é a Antártida inteira que atingiu esses 20 graus. É uma península da Antártida. E essa península, ela é a região do mundo que mais sofre o aquecimento global, que mais você percebe o aquecimento global existindo, acontecendo. E é interessante você ver que nessa península, nessa região do mundo, ela já aumentou 5 graus em 50 anos. É muita coisa, porque qualquer grauzinho que aumenta afeta milhares de espécies, afeta a atmosfera, afeta ciclos de chuva. Então, qualquer grau já aumentaram 5 graus em 50 anos. Então, isso é aquecimento global? Sim, você vê, o mundo está esquentando, certo? Então, outro problema que aconteceu aqui muito grave é que em 2017, o maior iceberg do mundo se desprendeu da Antártida. Então a gente tem um blocão de gelo navegando aí à deriva, né? Então é muito perigoso para navegação, é muito perigoso e o que ele reflete é o aquecimento global também, não é? O tamanho desse iceberg, gente, é de 2 cidades de São Paulo, é gigantesco e ele se desprendeu. Olha o aquecimento global aí também. E por último, a Antártida tá quente, mas não é só a Antártida, Europa e Austrália, continentes predominantemente também com baixas temperaturas, regiões da Austrália com baixas temperaturas sempre, não estou dizendo o interior, o deserto da Austrália, mas Europa batendo 40 graus. Então, sabe aquela história de Rio 40 graus? Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a essas altas temperaturas. Mas na Europa, não. E é um verão cada vez mais quente e cada vez maior, mais intenso. Então, atingindo a Austrália, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os incêndios da Austrália, que também as causas desse incêndio foi o aquecimento global. Então, olha só, o mundo inteiro, e é claro, a Antártida não ia poder estar de fora, vivendo esse aquecimento global. E agora eu vou falar para vocês qual o impacto do derretimento dessas geleiras na nossa vida e no mundo como um todo. Então, vamos para a segunda parte desse vídeo. Parte 2 do vídeo, vou falar agora para vocês sobre esse derretimento dos gelos, das calotas polares, que a gente ouve falar por aí.
Primeira coisa, já vou quebrar um senso comum, né, que todo mundo acha, que é o seguinte: todo mundo acha que não é normal derreter os gelos da Antártida, dos lugares, dos picos, das montanhas do mundo. E é normal, é muito normal, é natural a gente ter um derretimento das calotas polares devido à mudança das estações do ano. Isso é quase que óbvio. Então, quando é inverno, aquele gelo aumenta, quando é verão, aquele gelo recua. Então, isso é muito normal, é natural, né? Então, verão no hemisfério sul, a Antártida recua e diminui o gelo, derrete o gelo. Porém, o que vem acontecendo? Que aí que vem os dados alarmantes, né, distribuídos aí pela mídia e pela comunidade científica, que é normal, mas está muito mais rápido. E esse estar mais rápido é uma anomalia e é uma causa humana. Mais uma vez, a causa é qual? O aquecimento global. Então, gente, o que eu fiz aqui para vocês? Eu faço uma pesquisa em diversas revistas importantes, são pesquisas de fontes de universidades renomadas, pesquisas científicas. Eu coloco aqui todas as minhas fontes em todos os meus vídeos, porque não é para você achar que é coisa da minha cabeça ou que eu pego coisas, dados de senso comum. Só que daí eu faço um compilado, porque eu pesquiso várias revistas, várias fontes, e eu resumo para você, trago aqui prontinho de um jeito bem fácil para você entender. Então, qual foi os dados e esse resumo que eu preparei aqui para você hoje? Eu trouxe alguns lugares mais frios do planeta, olha que interessante. Alasca, Groenlândia, Everest, os próprios Alpes, e o que eu achei sobre eles, o que se tá ou não derretendo e quanto que tá derretendo do gelo desses lugares. Então vamos começar pelo Alasca. O Alasca é aquele território bem ao norte, né, do lado do Canadá, bem ao oeste da América, bem ao norte. Ele não é um país, muita gente se confunde, acha que Alasca é um país. Ele é um território pertencente aos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos, ok? E o Alasca tem um dado aqui, que ele tem derretido 100 vezes mais rápido nos últimos anos. Esse foi o dado que eu achei do Alasca. Da Groenlândia, que também é aquela porção gigantesca de terra, bem ao norte também do continente americano. Muita gente acha que a Groenlândia também é um país e não é. Ela é um território dinamarquês. Ela pertence à pequenina Dinamarca, lá da Europa, mas ela fica na América e é um bloco de gelo, um território, não um país. Olha esse dado que alarmante. Os cientistas constataram que 12 bilhões de toneladas de gelo foram derretidas em um dia na Groenlândia. Olha esse dado, 12 bilhões de toneladas em um dia, é muito gelo derretendo. Outro ponto, o Everest. Todos sabem que tem o Planalto do Tibete, que fica na Ásia, ali entre a China e a Índia, e lá tem a Cordilheira do Himalaia. Cordilheira é um conjunto de montanhas elevadas, né? E a montanha nessa Cordilheira do Himalaia mais alta do mundo se chama Everest, a montanha mais alta. Atrai muitos turistas, muitos alpinistas, etc. E o Everest também está derretendo. Há previsões de que todo o gelo do Everest irá desaparecer até o final desse século. Então, extremamente alarmante. O seu aquecimento e o derretimento do gelo do Everest dobrou desde 2000. Então, a previsão de desaparecimento de todo o gelo. Já tem vegetação crescendo, vegetação que não crescia, né? Que era todo aquele solo gelado. Agora já tem alguma vegetação de altitude começando a aparecer no Everest, o que é a prova do aquecimento global também. E nos Alpes, os Alpes suíços, os Alpes franceses, né? Fica ali na região central da Europa, né? Um pouquinho mais pro oeste europeu. Nós temos esse outro dado, que 2/3 será derretido até 2100. 2/3 dos Alpes não vai ter mais gelo. Olha que coisa, gente. A gente sabe que lá é destino de muitos turistas, né? Porque tem muitas estações de esqui nos Alpes. É muito chique, é muito elegante e muito importante. E tá aí perdendo gelo. E eu vi uma reportagem esses dias muito louca. Eu vi um helicópteros levando sacões gigantes, toneladas de gelo
para o topo de estações de esqui nos Alpes, porque esse ano o inverno lá tá muito fraco e não tem gelo em algumas estações de esqui nos Alpes. E eles estão transportando gelo, vai vindo de outros lugares para deixar a turma lá se divertir nas estações. Então, olha que problema, gente. O futuro chegou, o futuro alarmante de aquecimento global e todas aquelas previsões catastróficas e pessimistas, tá aí, chegou, é real. Então, a gente tem esse problema aqui lá nos Alpes. Agora chegou aquela parte do vídeo que eu falei para vocês, que é meio macabra, né, meio sinistra. Tanto no Everest quanto nos Alpes, gente, tem aparecido corpos humanos, né, de alpinistas que morreram nas escaladas. Então, esse fato tem acontecido, estão identificando lá corpos antigos já de alguns anos que estavam lá enterrados, deixavam lá, porque é super complicado o transporte e tudo, e agora vários corpos estão vindo à tona. Então esse é o lado meio macabro aí do aquecimento global. Então é isso, gente. Esse foi o apanhado que eu fiz para você ficar por dentro e ficar ligado. Derretimento de gelo das calotas polares é um tema atual, é um tema importante e principalmente e infelizmente é um tema real. Sim, tá aqui todos os dados, os lugares mais frios do planeta perdendo gelo, derretendo gelo. E para onde que vai todo esse gelo? Vai para os oceanos. Agora vem a parte 3 do vídeo que eu vou falar para vocês como esse aumento do nível do oceano e também o aquecimento dos oceanos pode prejudicar o globo como todo e as nossas vidas. Então vamos para a parte 3 desse vídeo. Terceira parte desse vídeo, os oceanos estão fervendo. É claro que os oceanos não estão literalmente fervendo. Eu coloquei esse termo para chamar sua atenção, porque é sério, eles não estão fervendo, mas eles estão mais quentes. Então vamos entender por quê. É claro que a causa, gente, volta a ser o aquecimento global. O aquecimento global eu vou explicar na parte 5 do vídeo, então fica aí que eu vou falar tudo sobre aquecimento global. E essa é uma das grandes consequências, mais uma das consequências desse aquecimento global, o aquecimento dos oceanos. Eles atingiram as temperaturas mais quentes da história também. Nunca os oceanos estiveram tão quentes. Isso tem tanto problema ambiental e problema para as sociedades. Vamos entender quais são esses problemas. Primeiro deles, um oceano mais quente, olha que curioso, eles intensificam o derretimento do gelo. Eu acabei de falar para vocês no vídeo anterior que o aquecimento global faz o gelo derreter e aumenta o nível dos oceanos. E esse oceano também estando mais quente, também ajuda a derreter o gelo. Então, ele é causa e consequência do derretimento do gelo. É muito complexo, né? Outra coisa, como eu disse, o aumento do nível dos oceanos. Isso é muito, muito sério. Presta atenção. Desde 1900, que foi quando começaram as medições, os oceanos não pararam de subir. Então, o nível do oceano tem subido. E as estimativas é que eles podem subir até 1 metro até o final do século 21 que estamos vivendo. Parece pouco, não parece? Ah, vai subir 1 metrinho só, não dá nada. Dá sim. Esse pequeno 1 metro que vai subir os oceanos, eles podem desalojar cerca de 150 milhões de pessoas que vivem em cidades litorâneas. Isso não é pouco, né, gente? 150 milhões de pessoas teriam que deixar os lugares que moram ali no litoral e caminhar mais para o interior. Cidades litorâneas vão literalmente desaparecer, vão ficar encobertas. Então tem previsão das Bahamas desaparecer e algumas ilhas, por exemplo, Tuvalu, lá na Oceania, vão ficar abaixo d'água. Então essas são as principais consequências desse oceano mais quente. Outra causa que tem aqui, a questão dos animais, né, de todo o ecossistema marinho que é aquecido. Muitas espécies não sobrevivem a temperaturas mais quentes e morrem. Alguns corais morrem também. Teve questão de vestibular falando sobre isso, questão de Enem falando sobre isso, não é?
todo esse aquecimento, ele compromete a respiração e o esqueletinho desse coral, e esse coral morre. Então, gente, é tudo isso. Vamos falar um pouquinho na parte mais de geografia aqui, a questão desses oceanos mais quentes com a dinâmica pluvial. Lembrando que pluviosidade é igual a chuva. O que acontece quando os oceanos ficam mais quentes? Todo o sistema de chover no mundo também se altera. As chuvas ficam mais irregulares e acontece o seguinte: quando os oceanos se aquecem, muda a maneira de como evapora a água e de como precipita. E sendo assim, as áreas mais secas, as áreas secas do globo, elas acabam ficando mais secas ainda. As áreas mais úmidas ficam mais úmidas e quando chove vem aqueles temporais que desabrigam muitas pessoas, que causam enchentes, que dá, deslizamento de terra e tudo isso. Então esse é o problema de um oceano mais quente, afeta também as chuvas dos continentes. Então não é brincadeira, pessoal. Todo o aquecimento global, ele afeta as calotas polares, ele afeta os oceanos, ele afeta a vida das pessoas que moram nas cidades litorâneas e ele afeta todo mundo como um todo. Tá tudo interligado. A geografia é isso, é a ciência que interliga o homem e a natureza, como o homem usa esse espaço. E o que o homem faz no nosso espaço geográfico afeta o meio ambiente e afeta a nossa vida. Uma coisa está ligada à outra. Então tá aí, gente. Essas são as consequências de um oceano fervendo, um oceano que só aumenta a temperatura e só aumenta de nível. E agora a gente vai para a próxima parte desse vídeo, que eu faço um questionamento para você. Será que as chuvas torrenciais, os alagamentos que tiveram em São Paulo, em Belo Horizonte, que a gente assistiu agora no início do mês, tem a ver com esse oceano mais quente, tem a ver com a Antártida estar mais quente, tem a ver com o derretimento de gelo, tem a ver com tudo isso que eu falei aqui? Você vai ver que tem. Então fica ligado que essa próxima parte do vídeo tá bem pra gente, tá bem pro Brasil, tá bem aqui o que muitos brasileiros sofreram como consequência desse aquecimento global. Então vamos acompanhar. O que o alagamento em São Paulo, em Minas Gerais e Belo Horizonte, que aconteceu agora no início do ano, tem a ver lá com a Antártida, tão distante, né? Bem lá no Polo Sul. O que tem a ver a Antártida com São Paulo e BH? Tem tudo a ver. E sabe o que liga os dois? Mais uma vez é o tema do vídeo de hoje, que é o aquecimento global. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, quando ocorre o aquecimento global, ocorre um aquecimento, uma elevação da temperatura tanto da atmosfera quanto do solo e também das superfícies líquidas dos oceanos. E quando os oceanos se aquecem, muda todo o sistema pluvial de evaporação e de precipitação. Então muda como chove, ok? E nesse ano, como a Antártida está mais quente, o aquecimento global está aí com tudo, teve aí uma mudança nas massas de ar. A troca de massa de ar da América do Sul e da Antártida, ela sofreu uma anomalia, ela se comportou de uma forma um pouco diferente esse ano e foi o que ajudou a causar os alagamentos que a gente viu em São Paulo e em Minas. É claro que não é só essa causa, tem mais causas que eu já vou tratar com vocês, mas vamos entender o que aconteceu. Então, agora em fevereiro de 2020, no início de fevereiro, foi o maior alagamento da história de São Paulo, da cidade de São Paulo. Bateu recorde de alagamento, de desabrigados, de milímetros de chuva e tem a Antártida também batendo recorde de temperatura nunca antes alcançada em toda a história da Antártida. Bateu aí os 20 graus. E algumas semanas antes tinham batido 18 graus e pouco, que também já tinha sido recorde, e ela veio aí dia 9 de fevereiro com 20 graus Celsius na Antártida. Influenciou São Paulo? Foi o que contribuiu para essas chuvas torrenciais e esses temporais fortíssimos que teve lá em BH, que todo mundo viu aí na televisão, aquele córrego lá transbordando, levando tudo, acabando com a avenida? Teve tudo a ver. Então vamos entender o que aconteceu. Essa anomalia que eu falei das massas de ar foi a seguinte:
A massa de ar, ela é quente da América do Sul, porque estamos no verão, não é? E ela sofreu uma anomalia de ela descer para a Antártida esse ano, e ao mesmo tempo uma massa de ar fria da Antártida subiu para a América do Sul. E quando choca uma massa de ar quente com uma fria muito grande e muito forte, o que acontece? Chuvas torrenciais. É uma consequência do aquecimento dos oceanos? Sim, porque eles se comportam diferente quando tem um aquecimento global, né? O modo de evaporar a água e de se precipitar é muito mais agressivo e causa muito mais chuvas torrenciais. Então, gente, foi isso que aconteceu. Claro que contribui também a pavimentação dos grandes centros urbanos. A gente sabe que São Paulo e BH são grandes, importantes capitais brasileiras, cada vez mais asfaltadas, pavimentadas, com mais impermeabilização desse solo, né? Chove e a água não penetra, a água escoa. Outra coisa, a poluição urbana. A gente sabe que tem muito lixo nas ruas, bueiros entupidos. Então, o que acontece? Mais causa ainda de alagamento. Outro fato é que tanto esses córregos quanto esses rios urbanos, eles têm uma margem de elevação dos seus níveis que são naturais, né? Então, por exemplo, todo rio ele sobe de nível. Todo rio, na época das cheias. E no nosso Brasil, que é o clima, a maioria dele é tropical, a nossa região sudeste, São Paulo e Minas, é o clima tropical. No clima tropical, o verão é quente e chuvoso. As chuvas já começam a vir aí na primavera, vem com tudo no verão e elas vão diminuindo conforme entramos no outono. Então, verão muito quente e muito chuvoso, é normal. E é claro que os rios, durante essa época, eles vão elevar o nível, eles sobem e eles inundam as margens, isso é muito normal. Só que o que o homem faz nas grandes cidades? Pavimenta ao redor desse rio. Então, tem a margem do rio, constrói avenida em volta ou canaliza córregos. Aqui na minha cidade de Rio Claro, tem um importante córrego também, uma das avenidas mais importantes da cidade, chamado Córrego da Servidão. Ele foi canalizado. Muita gente, muitos meus alunos, nem sequer sabe que tem um rio embaixo daquela avenida. E tem, ele está canalizado. Só que o que acontece nas chuvas? Ele enche a avenida transborda. A gente tem muito problema na nossa cidade com transbordamento do Córrego da Servidão e isso acontece em todas as cidades. Então, chove muito, esse rio não tem para onde vazar, é lógico, ele inunda as avenidas, inunda as cidades, inunda as casas das pessoas. A gente tem que fazer agora uma reflexão sobre planejamento urbano. Toda cidade tem um setor da prefeitura voltado para esse planejamento urbano. Então tem que ser repensado, a gente tem que unir a natureza com o progresso, a natureza com as construções, o transbordamento natural de todo o rio com as vias públicas, né, as avenidas e tudo mais. Senão a gente vai viver isso todo verão. E ainda por cima, toda a humanidade, né, após Revolução Industrial, fábricas para tudo quanto é canto, emissões de gás carbônico, cada vez mais meios de transporte, cada vez mais queima de carvão para gerar energia elétrica e de combustíveis fósseis, gera o quê? Um aquecimento global, resultante desse efeito estufa. Então, gera ilhas de calor, os lugares mais asfaltados, com menos verde, com menos mata, eles tendem a absorver mais o calor. O que acontece? Ilhas de calor, efeito estufa, aquecimento global, todos esses conceitos geográficos são importantíssimos e entra ano, sai ano, tem uma questão de vestibular, de Enem, pingando sobre esses temas. Juntou esse ano o aquecimento global, aquecimento da Antártida, contribuiu para essas massas de ar ficarem loucas e ter aí esses grandes alagamentos em São Paulo e em Minas Gerais. Infelizmente, esse ano causando várias mortes, vários desalojados, gente que perdeu a casa, que perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha, não é? Então, gente, é um problema urbano muito grave. Junta aí planejamento urbano e aquecimento global.
Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixe seu like aqui no vídeo se você está gostando desse assunto. E vamos para a próxima parte desse vídeo. A parte 5 é sobre o aquecimento global em si. Então, vem a parte da geografia mesmo, que eu vou dar uma aula para você o que é aquecimento global. Definição do conceito, consequências, causas, alternativas, tudo que envolve o aquecimento global. Então, vamos para o próximo vídeo. Chegamos à parte do vídeo que eu vou falar para vocês o que é o aquecimento global, então. Tudo gira em torno disso, desse fenômeno que vem acontecendo, desse fenômeno extremamente atual e é um problema mesmo que muitos governantes têm que sentar e decidir, porque é o futuro da humanidade que está em jogo, né? O meu futuro, o seu, de todo mundo, a gente só tem esse planeta para viver. Então tem que ter estudos e uma atenção sobre elas. E a sua atenção aqui nesse vídeo, além de uma consciência ambiental, lógico, mas eu sei que você que busca o meu conteúdo, você quer aprender mais de geografia, ou você é um vestibulando, você está na etapa final dos seus estudos e tem um Enem, um vestibular bem na sua frente e você precisa passar. Então, fique sabendo que esse assunto de aquecimento global, de questões ambientais, são assuntos que caem nos vestibulares, principalmente porque são assuntos de atualidades. Então, sempre, dificilmente eu vi um vestibular que não caiu nenhuma questão. E olha só como que ela pode aparecer nas suas provas, desse jeito, ó. Na redação, claro, né? Então você tem que ter argumentos científicos bem embasados do que são, né? Quais são as causas, do que é o aquecimento global, a definição correta, para você ter argumento na sua redação e ter criatividade também para buscar alternativas e fontes, trazer dados. Então, redação é assunto quentíssimo. Para as biológicas, como o aquecimento global afeta os ecossistemas, afeta as espécies, falamos de aquecimento dos oceanos, como afetam a vida de corais, por exemplo, de algumas espécies marinhas, então pode cair nesse sentido. Na química, geralmente vem associado à questão dos gases, então a gente tem o CO2, o gás carbônico, a gente tem gás metano, a gente tem o clorofluorcarbonetos, o hidroclorofluorcarbonetos, é quase um trava-língua aqui. A gente tem vários gases, o óxido nitroso, que são gases do aquecimento global, do efeito estufa. Então, alguma questão de química pode estar ligado a isso. De geografia, claro, questões do derretimento das calotas polares, questão do aumento do nível dos oceanos, questão que envolve a produção agropecuária, né? Tá referente a isso. Então, é um assunto muito importante. Não tem como você fechar os olhos ou falar, ah, já sei, porque tem muita coisa que você precisa saber com mais base científica mesmo, não só esses achismos, esse senso comum, tudo bem? Mesmo porque quando dizem que o aquecimento global é uma coisa humana, tem um outro lado que vale a pena você, vestibulando, ficar esperto. Existe uma comunidade de cientistas que eles negam esse aquecimento global e eles falam que a Terra está se aquecendo por causa de um espiral climático que tem eras de gelo, eras de aquecimento, eras frias, eras de aquecimento. Então são cíclicas essas temperaturas, essas mudanças climáticas, que a nossa Terra já passou por várias mudanças climáticas, não é? Então tem muitos cientistas que se preocupam com isso, com essa outra vertente. Pode ser um argumento interessante aí para uma redação. Mas hoje nós vamos falar do aquecimento global agravado pela sociedade industrial, por essa sociedade extremamente populosa, consumista e que polui demais o meio ambiente, poluindo a atmosfera, aquecendo a atmosfera. Beleza? Então é esse aquecimento global que a gente vai tratar hoje. Primeira coisa, o vestibulando, o candidato que vai fazer uma prova, ele tem que saber a definição, o que é o aquecimento global, já vou falar para você. Ele tem que saber as causas, ele tem que saber as consequências, ele tem que saber alternativas para acabar ou diminuir o aquecimento global. Sabendo essas coisas, você já está bem munido de conteúdo, de conhecimento para a sua prova, beleza? Então vamos a elas, né? Definição. O que é aquecimento global? É muito simples. Nada mais é do que um aumento de temperatura da atmosfera
e das águas oceânicas. Só isso, olha que fácil. É só isso, gente. É o mundo aquecendo. O que está aquecendo? O ar e os oceanos. Muita gente se embanana um pouco aí porque fala que é o aquecimento da atmosfera. E não é só o aquecimento do ar, é o aquecimento das águas também. Então, definição dada e simples: aquecimento das águas e aquecimento do ar. Tudo vai ficando mais quente. Beleza? Show de bola? Falamos aí a definição. Check. Vamos às causas. O que causa, então, esse aquecimento global? Aí, gente, acabei de elencar aqui alguns itens principais que são os responsáveis pelo aquecimento global e você precisa ter argumentos para descrever cada um desses itens. Então vamos entender. Efeito estufa. Primeira coisa, muita gente do senso comum fala: o efeito estufa é uma coisa horrível para a Terra. Isso é em parte porque o efeito estufa ele é benéfico para a Terra. Ele faz bem. Se não tivesse efeito estufa, não teria sequer vida na Terra, não é? Muita gente não pensa nisso, porque o efeito estufa nada mais é do que quando o sol bate, as partículas de ar que tem, de gases que tem na atmosfera, elas retêm o calor, e os objetos que tem também na superfície, eles têm o chamado albedo, que é a capacidade de absorver e refletir esse calor, não é? E aí, gente, ele segura o calor na atmosfera. Se nós não tivéssemos a atmosfera e não tivéssemos esse efeito estufa, o sol ia bater na Terra e ele ia refletir inteiro, ia voltar para o espaço e a Terra seria gelada. Então é um efeito muito importante para a vida na Terra. Porém, o que acontece? Com a emissão dos gases tóxicos ao meio ambiente, principalmente pós-era industrial, pós-queima de combustíveis fósseis, principalmente quem? Derivados de petróleo, né? Gasolina, diesel, etc. Queima de carvão. Muitos países, principalmente a China, principalmente a Europa, Estados Unidos, eles usam termoelétricas, que são usinas feitas para gerar energia elétrica a partir da queima do carvão. Então sai uma fumaça preta, igual essa caneta, igual a minha blusa, para gerar luz, energia elétrica. Né, fazer todas as fábricas funcionar. Então, gente, a queima do carvão libera toneladas e toneladas e toneladas de gás carbônico nessa atmosfera. E também a gente tem um outro item que é chamado ilhas de calor. Os centros urbanos, eles são mais quentes do que áreas de parques, áreas verdes, áreas mais florestadas, por causa dos asfaltos, dos objetos, das casas, dos telhados, que eles têm uma propriedade de refletir menos o calor ou absorver mais o calor. Essa propriedade se chama albedo. Então, ilhas de calor e efeito estufa são dois conceitos diferentes da geografia. Você não pode achar que é sinônimo ou responder a mesma coisa, tudo bem? O que acontece com o efeito estufa? Quando soltam esses gases tóxicos, as partículas de calor, elas refletem uma nas outras e aí eles absorvem mais. Então esse calor fica refletindo nas partículas de poluição e ficam aqui, não vão embora. Então o ar fica mais quente. Outra coisa é só você pensar, fumaça de carro é quente, fumaça que sai de escapamento de moto é quente, fumaça que sai de indústrias são quentes. Hoje muitas indústrias, muitas máquinas para funcionar, ela tem que ter resfriamento, porque senão a máquina esquenta, derrete tudo e para de funcionar. Então tem que ter todo um sistema de refrigeração industrial para esfriar essas máquinas que estão quentes. Só que esse sistema de refrigeração, ele refrigera as máquinas, só que o motor dele está hiperaquecido, lá também é hiper quente, gera um baita calor. Mesma coisa o ar-condicionado. Como a gente tem verões cada vez mais quentes, insuportável viver, sair na rua, né? Horrível. Qual é o maior consumo do brasileiro e de toda a população mundial que vive nessas áreas muito quentes? Ar-condicionado, né? Ventiladores. Só que tanto ar-condicionado pior, mas ventiladores são máquinas e para elas funcionarem, elas mesmas se aquecem. Quando o ar-condicionado refrigera o ambiente, ele libera um ar super quente para fora e deixando o ambiente e a rua ainda mais quente e insuportável. Então, você vê que tudo é agravado.
Outra questão, asfalto, impermeabilização do solo. Cada vez mais desmatam as áreas, cortam as árvores, não replantam e taca asfalto. O que acontece com o asfalto? Ele aquece, ele absorve muito calor. Né? Ele reflete pouco. Então, um exemplo muito simples é se você sair descalço num verão, um dia hiper quente, batendo 40 graus, lá por volta de 1, 2 da tarde, que o asfalto tá pelando. Se você sair descalço e pisar nesse asfalto, você vai queimar seu pé. E no mesmo sol, na mesma hora do dia, no mesmo verão, se você pisar 2 horas da tarde numa grama, você não queima o seu pé. Então, isso é óbvio. Agora você escala isso para várias cidades, quilômetros e quilômetros e quilômetros de asfalto, retendo, esquentando desse jeito, é claro que o mundo todo vai ficando cada vez mais aquecido. Então a gente tem todo esse problema. E por último, e o mais importante, muita gente esquece desse tópico, foca só aqui, né, nos gases de efeito estufa. Vamos relembrar quais são os gases de efeito estufa? Vou pôr aqui para vocês. Aqui trouxe para vocês os gases do efeito estufa, só para você relembrar. Então a gente tem esse CO2, que é o gás carbônico, a gente tem o CH4, que é o gás metano, que vai ter a ver aqui com esse item aqui, né? A gente tem o óxido nitroso, a gente tem o clorofluorcarboneto, hidroclorofluorcarboneto. Então esses são os gases chamados gases do efeito estufa. São liberados a partir de meios de transporte, de indústrias e agora sim, gente, da pecuária. Por que que esse é um item esquecido quando se fala de aquecimento global, mas não deveria ser esquecido, porque ele contribui demais. O sistema digestivo do gado, né, da vaca, do boi, ele é diferente do ser humano. A vaca tem vários estômagos e ela fica ruminando, então ela gera muitos gases e é o gás metano. E não é só o gases do pum da vaca, também sai pela boca, o arrotinho da vaca. E aí esses gases, ela fica o tempo todo soltando, né? Tanto pela boca, tanto pelos Países Baixos. E o que acontece? Esse gás metano são toneladas, porque são milhares e milhares e milhares de cabeça de gado, né? A gente sabe que a gente vive num mundo que consome muita carne, muito leite, muito couro. Então, todos os grandes fazendeiros são milionários, bilionários, né, desse setor pecuário. Só que todo mundo se esquece que não é só a questão do abate do animal, que também é extremamente cruel, nem vou abordar isso agora aqui. É a questão do impacto ambiental. Vocês sabiam que a grande pecuária do mundo, ela polui mais que toda a frota de carros do mundo, que o setor de transporte? Então você pega aquela avenida São Paulo, as cidades grandes, cheia de carro, caminhão, ônibus, toda aquela poluição gerada ainda é menor do que a poluição gerada pelo gado. Então a consciência de você reduzir o seu consumo de carne é urgente, não é só uma questão humana, uma questão alimentar, é também uma questão ambiental, do ar que você precisa para respirar. Não estou aqui incentivando a parar ou virar vegetariano, eu não sou vegetariana, não tentei ser, não consegui ser, mas assim, eu tento reduzir. Eu realmente não consumo carne vermelha todos os dias, porque a gente tenta, né, ter essa consciência ambiental. Então, a agropecuária contribui muito para isso aqui, né? O gás metano, toneladas e toneladas soltadas. Muito bem, falamos então das causas do aquecimento global. E as consequências? Né? Quais as consequências? Foi o que eu abordei ao longo de todo esse vídeo. As consequências principais são aquecimento das águas do oceano, derretimento das calotas polares, derretimento dos gelos em topos de montanha que sempre tiveram gelos eternos, como o Alto do Everest, dos Alpes, o Alasca, Groenlândia, derretendo, né? O ar está aquecido, os oceanos estão quentes, esse gelo está derretendo. E aí o que vem como consequência? Sobe o nível dos oceanos, as cidades litorâneas
serão encobertas. As estimativas são de daqui 50, 100 anos, algumas cidades até deixem de existir, ou pelo menos uma parte dela. Como eu falei no início do vídeo, mais de 150 milhões de pessoas que moram na faixa litorânea do mundo serão desalojadas por conta desse aquecimento global. Então, gente, fora grandes espécies que são ameaçadas, eu vou elencar tudo aqui pra gente relembrar. Tá aqui então um resumo de quais são as principais consequências desse aquecimento global. Se liga aqui, olha. Então a gente tem o aumento da temperatura dos oceanos, que causa essa elevação do nível do mar, que eu já falei pra vocês, o derretimento de geleiras, buraco da camada de ozônio. A gente sabe que tem gases tóxicos que aumentam o buraco. As consequências são câncer de pele e várias outras doenças, né? Mais raios ultravioletas chegando na nossa pele. A gente tem uma intensificação das catástrofes ambientais, foi o que eu disse, os alagamentos que a gente viu esse ano em São Paulo, em Minas Gerais e Belo Horizonte, tá aí, né? Cada vez mais forte, a natureza com cada vez mais força. Então intensifica. Extinção de espécies. Então, ocorrem sim danos ambientais, danos em espécies, algumas entram até em extinção, muitos morrem, é 1 grauzinho que aumenta no oceano e várias microespécies já não conseguem mais sobreviver. Então, gente, essas são as principais consequências. Você, sabendo tudo isso, você já tá tranquilão lá na prova, não é? Vamos falar um pouquinho das alternativas. É claro, gente, que as alternativas são as ditas aí e todo mundo já conhece, mas nunca é demais lembrar. A principal delas é reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, a gente ter uma maior multa, né? Ter uma maior cobrança do governo, das instituições, nas empresas, nas indústrias, para colocarem filtros, para reduzir. É claro que há um contraste, principalmente agora com Trump, que ele não assinou o Acordo do Clima, não é? No último encontro que teve, porque ele associa uma freada na produção industrial, ou seja, perder dinheiro, se ele ter mais políticas pró-meio ambiente, se investir mais em filtros, se investir mais numa redução dessas emissões. Ele acha que reduzir emissão é reduzir dinheiro, é reduzir produção. E isso não é verdade. É claro que tem que ter um investimento que custa caro, não é? Mas é urgente, é urgente. Então, os países mais desenvolvidos são os que mais poluem, porque eles são os mais industrializados, faz sentido? São os que mais têm frotas de veículos nas ruas, então são os mais poluidores. E é em cima deles, Estados Unidos, Europa, Ásia, Oriente Médio, por conta do refinamento de petróleo, extremamente poluidores. Então, esse quadro tem que reverter. Só que isso depende desses fóruns mundiais, né? A gente tem a Eco, lembra da Eco 92? Tem a Rio+20, a gente tem a ONU aí, com grandes e importantes frentes, fóruns de discussões, né? Eles fazem agendas, mas pouco é cumprido. Os países eles cumprem, eles assinam o termo, eles se propõem a melhorar, mas o aquecimento ainda está aí. Outra coisa, evitar desmatamento, não é verdade? Reflorestar. Então são políticas da sua cidade, da sua comunidade, do seu município, né? Eu vejo aí muitos caras aí que têm dinheiro, viu? Sebastião Salgado, aquele fotógrafo importante, ele reflorestou uma área imensa, né? Então, pessoas que têm grandes industriais, empresários que têm muito dinheiro, poderiam investir também nessa questão ambiental, de reflorestar. Só de colocar mais árvores já ajuda bastante. E evitar o desmatamento, né? Então a gente entra com uma outra questão muito séria no Brasil, o desmatamento da Amazônia. Então a gente tem aí cada vez mais florestas desmatadas para ampliar a área de gado e de soja e de outras culturas, em prol de ganhar dinheiro, de fazer uma produção e o meio ambiente que paga a conta. Primeiro porque desmata, muda todo o microclima local, aquele clima chove mais forte, aquece mais, ele não tem aquele equilíbrio, acaba com a biodiversidade, os animaizinhos que viviam ali, a riqueza de plantas e outros vegetais ali, acabam, fora que esses cultivos usam muito insumos agrícolas, muitos agrotóxicos, muitos fertilizantes, químicos que penetram no solo, atingem lençol freático, deixam o solo
pobre de nutrientes, extremamente tóxico, que depois se tira aquela plantação, vira um verdadeiro deserto. A gente tem grandes faixas sofrendo o processo de desertificação por conta desse desmatamento. Desertificação é igual área mais quente. Então tem tudo isso. Então, ter mais uma consciência ambiental. Não sei se você vai ser um grande produtor agrícola, um grande agropecuário, um grande industrial. Se isso interiorizou em você, não vai impactar só na sua vida, no seu bolso. É a vida do planeta. Então, tem que ter mais essas consciências. E a gente começa com um pequeno passo. Indo de bicicleta para a escola, reduzindo o uso de carro, né? Reduzindo o corte de árvores. Sempre tem aquele tio, aquela tia que quer cortar a árvore da frente de casa. Não deixa. Planta árvores, leva mudinhas, organiza um grupo de amigos e vão plantar árvore pela cidade. Enfim, pesquisa que árvores são adequadas, que não estraga a calçada, né? Tudo aquilo. Gente, tem tantas alternativas, não é verdade? Implantar telhado verde, aquelas plantaçõezinhas que tem em cima de telhados, diminui então esse aquecimento global, diminui as ilhas de calor e etc. Tem várias alternativas, mas infelizmente isso eu já amarro com a parte 6 do nosso vídeo. Nem sempre a gente se mexe, nem sempre a gente faz alguma coisa. E agora eu fui pesquisar. Por que o nosso cérebro age assim? Por que nós não fazemos nada perante o aquecimento global? Se você faz, parabéns, não estou falando para você, mas eu estou dizendo que a maioria das pessoas não faz nada frente a esse aquecimento global. Vamos agora para o próximo vídeo, que ele vai explicar por que o cérebro age assim. Então, um neurocientista explicou isso e eu vou trazer aqui para vocês. São 4 elementos fundamentais para que uma questão nos faça levantar e fazer alguma coisa a respeito. E esses 4 elementos eu trouxe hoje aqui para você. Esses dados de hoje são baseados em estudos de neurocientistas, certo? Então, o tema que eu coloquei é sobre a devastação ambiental. Por que não nos importamos? Por que o aquecimento global está tão desenfreado e ninguém faz nada? E os movimentos que tem para acabar com esse aquecimento global e essa problemática ambiental, a gente não vê assim repercutir de fato. Então, esses são os 4. Vamos comigo que eu vou explicar cada um. O primeiro deles, os neurocientistas, eles explicam assim, que nós seres humanos, nós somos seres imediatistas. Nós vivemos o presente. A gente vê um chocolate, vê um bombom, a gente tá de dieta, mas a gente prefere o prazer daquele bombom, de comê-lo imediato, do que o prazer de ter a barriga tanquinho daqui a um ano. Não é? Então a gente é assim, é muito mais forte o nosso emocional. A gente é bom para lidar com emergências, mas a gente é péssimo para lidar com previsão, para se prevenir. E isso os neurocientistas explicam porque nós somos descendentes do homem que ele surgiu na savana africana. E na savana africana, milhões de anos atrás, a gente precisava sobreviver, era tudo muito rápido. Se você ficasse parado, refletindo, olhando as flores, filosofando da vida, vinha um bicho e te comia, você morria. Então a gente vivia ligado, a gente tinha muitos problemas imediatos para resolver, para sobreviver. E nós herdamos isso dentro da gente, ok? Essa é a sociedade que sobreviveu. Então nós somos seres presentes. O nosso cérebro evoluiu daí. Então, essa é a primeira causa que não faz a gente prevenir, para evitar um aquecimento global. Não, eu tô com pressa, vou pegar meu carro, dane-se o aquecimento global. Não é assim? É assim que a maioria da população pensa. Vamos ao segundo item. A questão do aquecimento global, da devastação ambiental, o problema é que ela não tem um rosto. Como assim? Não é um grupo de pessoas que está fazendo o aquecimento global. Não é uma determinada sociedade de um país X, de uma cidade Y, que detona o meio ambiente, que só eles fazem o desmatamento. Não tem um rosto, não tem um grupo, não tem um nome, não tem um culpado. E se não tem um culpado, é meio que todo mundo e aí não é ninguém ao mesmo tempo, é difícil você condenar enquanto ser humano, é difícil você fazer esse julgamento. É algo que acontece, mas como não tem um culpado em si, você não tem muito
como julgar e como agir contra ele. Então, essa é a segunda causa. A terceira causa, os neurocientistas eles falam que é uma causa que não nos ofende moralmente. É diferente de temas polêmicos como o aborto, como o homossexualismo, enfim, temas morais que as pessoas discutem, pensam, criam leis a favor, vão para as ruas, né, que atinge a moral dos seres humanos. Então, como a questão ambiental não é uma questão moral, o homem não tem a tendência também de fazer nada sobre isso ou de refletir com mais profundidade, fazer acontecer de fato leis e aplicar e diminuir o aquecimento global. Não tem. E por último, ele fala que infelizmente o aquecimento global e toda a devastação, ela acontece devagar demais. Mas espera aí, por que ele está falando que é infelizmente ter uma devastação ambiental? Porque nosso cérebro, quando as coisas demoram muito para acontecer, ninguém meio que se mexe. Então, como é um pouquinho de cada vez, desmata ali uma área, uma chuva torrencial ali, um desmatamento aqui, uma poluição acolá, como é devagar, ano após ano, não é uma coisa de repente grandiosa, o nosso cérebro não associa como uma emergência, então a gente também não faz nada para agir. Ele até dá o exemplo, o cara que quer parar de fumar, ele não quer parar de fumar a partir do segundo maço que ele fuma na vida, ele vai anos fumando, porque é um mal que o cigarro vai fazendo dia após dia, devagar. Aí quando chega no estágio que o pulmão já tá preto, que já tá com enfisema pulmonar, né, ou um câncer, um tumor, que já não tem fôlego para fazer mais nada, e o cara quer parar de fumar. Então é o mesmo exemplo que ele dá com o meio ambiente. Enquanto não chegar no limite, não vai parar. Então, essa morosidade da devastação ambiental é uma das causas porque as pessoas não se movem e não se mexem. Então é isso. Eu achei interessante trazer esse apanhado, só para trazer para vocês da onde eu tirei, é de um neurocientista muito sensacional, ele chama Pedro Calabres. Eu sigo muito o canal dele, os vídeos dele, vi uma palestra dele, achei bem interessante e eu sugiro fortemente que quem se interessa por esse assunto de neurociência, de comportamento humano, vai lá, conhece o canal dele que é sensacional. Fica uma outra dica aqui. Ele nem é meu amigo não, viu gente? É que eu acho ele muito bom mesmo. Então é isso, vamos agora fechar então o nosso vídeo de hoje, super completo, com uma questão do Enem sobre aquecimento global. Vamos ler a questão, destrinchar e eu vou ensinar você a respondê-la da melhor forma possível. Bora para a próxima parte do vídeo? Vamos lá! Bom, finalizando então o nosso vídeo sobre aquecimento global, trouxe aqui duas questões para comentar com você, duas questões do Enem sobre aquecimento global. Então, eu vou ler com vocês, mas a primeira questão era muito simples. Ela fala que as cidades mais industrializadas tem muito gás carbônico que vem da queima de combustíveis fósseis, como eu já abordei no início do vídeo, né? Porque tem muitas indústrias, muitas caldeiras, precisam resfriar essas caldeiras, produz muito efeito estufa, produz muitas ilhas de calor. Então, todo o enunciado é sobre isso. Então, essa questão 59, ela dizia o seguinte, eu vou ler com vocês e eu vou colocar uma atenção como você, enquanto está fazendo seu vestibular, deveria ir grifando aqui as palavras-chave para a sua questão, mesmo as dissertativas ou mesmo as de alternativas, como essa do Enem, que te ajuda. Então vamos ler juntos? A questão dizia o seguinte, as cidades industrializadas, olha uma palavra para você grifar, industrializadas, produzem grandes proporções de gases como CO2. O principal gás causador do efeito estufa. Né? Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados. Então vai lá. Combustíveis fósseis queimados. Principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Então, a gente tem a questão do transporte e caldeiras industriais. Relaciona agora tudo isso, vamos lá? Estamos falando de cidades industrializadas, de gás carbônico, de efeito estufa, combustíveis fósseis, transporte, caldeira na indústria. Estamos falando do quê? De aquecimento global.
Continuando. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados, então tem asfaltos, não é? E concretados, muito concreto, muita casa, muita construção, muitos prédios, tudo mais. O que aumenta a retenção de calor é o caso das ilhas de calor, né? Formando o que conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar por forma de radiação térmica. Então a gente tem aqui também a ilhas de calor, que é por conta do chamado albedo, é o fator de absorção ou reflexão da luz do sol, dessa radiação. Aí viria então a pergunta: em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e ilhas de calor, então ele já linkou o efeito estufa com ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica, então ele fala tudo isso e ele vai juntar com consumo. Olha a importância de você saber relacionar conceitos na hora do seu vestibular e na hora do seu Enem. Ele fala, tudo isso tá facinho, já tô ligado, aquecimento global, tá de graça essa questão. Aí ele relaciona com o consumo de energia elétrica. O que tem a ver o aquecimento global com o consumo de energia elétrica? Então você que assistiu às aulas de geografia, você deve se lembrar que quanto mais aquecimento global, mais ar-condicionado ligado, mais ventilador ligado. As máquinas funcionam, ele está falando de indústrias, de caldeiras. As máquinas funcionam nas indústrias e elas se superaquecem. E não pode perder uma máquina dessa. Tem máquinas em fábricas, em grandes indústrias que custam milhões, custam preços de carro, de casas, são caríssimas. Então é claro que não pode deixar essa máquina ir pifar. Então o que eles fazem? Eles jogam água. Então o consumo de energia elétrica, ele aumenta para resfriar essas máquinas, né? Então vamos ler agora as alternativas. É claro que a gente viu aqui que vai ter várias alternativas, A, B, C, D e E, umas falando que o consumo vai diminuir, umas falando que o consumo vai aumentar. Então, você que já relacionou tudo isso, você sabe que o consumo de energia elétrica vai subir, vai aumentar, porque precisa de mais energia elétrica para barrar o calor, tanto das pessoas quanto nas fábricas. Então, o que você faz nessas alternativas? Você já elimina as que estão falando que vai diminuir, aí já fica mais fácil. Então, vamos focar só na alternativa. A A fala que vai diminuir, vamos eliminar. A B poderia ser, que fala que vai aumentar. A C fala que diminuir. A D também poderia ser, que fala que vai aumentar. E a E fala que vai diminuir. Então, de 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, você reduz apenas para 2 para escolher. Olha como fica muito mais fácil. Você já tem 50% de chance a mais de acertar a sua questão do Enem. Vamos ler a B e vamos ler a D. A B dizia o seguinte: o consumo de energia vai aumentar devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa. Então você acha, gente, que você vai consumir mais energia elétrica porque os gases do efeito estufa vai deixar o céu escuro e você vai precisar acender a luz? Algo nesse tipo? Você já viu isso acontecendo? Traz para o seu cotidiano, né? A gente já viu aquele céu preto de poluição, mas a vida tá correndo, você não fica aquela escuridão a ponto de ter que acender mais lâmpada. Não é uma noite nessa poluição, não chegamos ainda a esse ponto. Então, essa tá meio esquisita. Vamos ver se essa D faz mais sentido. D. Então, o consumo de energia elétrica aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. Tá aí. Você tá mais aquecido, o que você vai resfriar? Sua casa, suas fábricas. Não liga ar-condicionado? Você precisa se refrescar. O aquecimento global tá aí, tá insuportável sair na rua. Você entra no carro, liga um ar-condicionado. Quem não tem sofre muito. Então, gente, essa tá muito tranquila, né? A necessidade de refrigerar fábricas e residências de graça. Questão de aquecimento global relacionado ao consumo de energia, bem fácil. Te ensinei a eliminar questões absurdas e reduzimos a 2 questões. Não é? Legal? Vamos então para a próxima questão. Essa próxima questão do Enem, a gente tinha aqui também uma charge, era a questão 90.
Essa questão, ela mostrava o seguinte, então a charge eram duas vaquinhas conversando, e uma vaquinha falava para outra, colocaram a culpa no aquecimento global nas vacas, e o que faremos? Uma olha para a outra, culparemos as galinhas. Bom, então vamos ao enunciado. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, Livestock Long Shadow, feito pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor dos transportes. Aí eles fizeram esse relatório culpando então o gado pelo grande aquecimento global. Vamos então à pergunta do nosso enunciado. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Então ele quer saber quais são os gases que são liberados na agropecuária que causam o aquecimento global. Então a metano durante o processo de digestão é essa aí, mas vamos ler as outras. Óxido nitroso durante o processo de ruminação. Não, as vacas não geram óxido nitroso. Clorofluorcarbono durante o transporte da carne. Claro que transportar a carne polui o ar, os caminhões? Sim, mas polui com gás carbônico. Né? Óxido nitroso durante o processo respiratório. Não, a vaca também respira, assim como os seres humanos, liberando gás carbônico, inspirando oxigênio. E é dióxido de enxofre durante o consumo das pastagens. Também não, né? Muitos podem achar aí que os gases que as vacas sofrem seja enxofre, mas não é não. É a alternativa A, o metano. Esse gás metano que o gado solta ao arrotar e ao soltar gases devido ao processo de digestão, que é mais complexo, já expliquei no início desse vídeo, e polui demais, são toneladas de gás metano. É esse aqui, CH4, que polui muito o meio ambiente. Gente, questão do Enem mais fácil que isso, gente, só minha vozinha dançando um balezinho clássico. Muito fácil, muito de graça, aquecimento global, cai todo ano, fica ligado, estuda bastante, gostou desse vídeo, deixa o seu like e vamos então ao próximo vídeo, nosso próximo encontro. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação de vídeos novos e também me segue no Instagram, @professora Rafaela. Tá aí tudo que eu tinha para falar de aquecimento global. Vamos que vamos, cada um fazendo a sua parte, hein, gente? Eu tento fazer a minha assim, é pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho, pelo menos a gente faz alguma diferença aí nesse mundo. Beleza? Tamo junto? Até o próximo vídeo.